Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Pai, mais um dia buscando a sua presença, né? Buscando a presença do Senhor. A gente levanta para ser mais que vencedor e quando vai dormir nós agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, não é verdade? Mas hoje é dia, vamos ver que dia que é hoje? Dia 19 de fevereiro de 2025, 21 horas e 3 minutos, né? Estamos a 760 dias do término da geração da figueira. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Muita notícia hoje, parece que o dia explodiu de notícia, né? Eu até anotei aqui para não esquecer. Eu vou falar, eu tenho uma notícia aqui que eu quero comentar quando tiver mais gente. Mas vamos lá. Vocês viram que o Papa tá internado, né? Tem uns sites que deu extrema-unção, né? Que já deu extrema-unção. Agora à noite saiu, boa noite, Joelisa. Agora à noite saiu que ele vai renunciar. Mas por que que o Papa vai renunciar? Ah, vocês sabem da bomba que tá aí? Vocês sabem da bomba que o Trombeta descobriu? Sabe aquela agência que está financiando o Senaqueribe aqui do Brasil, sabe? Uma agência aí, o SAID, né? O SAID, sei lá como é que chama aquilo. Pois é. Paz, Vânia. Paz, Joelisa. Boa noite, Joelisa. Acho que eu tô dando para todo mundo, né? Pois é, gente. Presta atenção. Então, vocês viram que a Jezabel brasileira, né, chegou lá no Vaticano, vocês viram? A Jezabel brasileira, boa noite, Vanilda. Shalom, Andréia. Boa noite, Alberto. A Jezabel brasileira foi no Vaticano, né? Levar alguma mala ou buscar alguma mala no Vaticano, né? Boa noite, Aline. Então, agora estourou hoje, Shalom, Viviane. Estourou hoje, né? Do governo do Trombeta, o maior escândalo econômico, Shalom Simone, o maior escândalo econômico, mais do que o Banco Ambrosiano, não sei se vocês lembram, se é da época de vocês, eu era menina, mas estourou um escândalo na época com o Banco Ambrosiano, que foi quando ficou aquele Papa somente 30 dias, tá lembrado disso? Que esse Papa é o João Paulo, não me lembro agora o nome do Papa lá que ia ser. Eu assisti até a coroação desse Papa. Ele prometeu que ia sanear o Banco do Vaticano, né, que é o Banco Ambrosiano. Mas apagaram o pobre coitado antes de conseguir fazer isso. Mas agora saiu um segundo escândalo terrível. Então, eu acredito que o Chiquinho tá escondido no hospital. Ele não tá exatamente morrendo, né? Boa noite, Suzana. Mas ele deve estar lá escondido, porque agora à tarde veio a notícia que possivelmente ele vai renunciar. Presta atenção, tá? Acordamos com Portugal tremendo um monte. A Paula lá passou um monte de áudio. Olha aí, tá chegando aí. De áudio lá do pessoal que tá ficando desesperado em Portugal por causa dos tremores de terra, né? E a terra toda está tremendo, né? Eles estão aí com... Eu acho que eu coloquei até no meu feed aí. Sobre uma rachadura que tá tendo no oceano, né? E tá saindo um líquido, né? Que esse líquido movimenta as engrenagens da terra. Quer dizer, lubrifica as engrenagens da terra. Esse líquido tá saindo fora. Shalom, Cleide. Entendendo? Presta atenção, escuta o que eu tô falando. Hoje mais 2 aviões se chocaram no ar, não é verdade? A coleção, né? Hoje eu trouxe a notícia, tá até no meu feed também, para quem quiser ver, né? O Macarrão é casado com o Brigito e o Brigito é pai do Macarrão. Meu Deus, tem misericórdia. Eu tô assim, gente, eu fico assim, eu falo, gente, não, a gente já ouviu tanta loucura,
o fundo do poço não chegou ainda. Eu achei que já tivesse chegado, mas não chegou. O Macarrão, escuta só, o Macarrão é casado com o Brigito, tá? Com o Brigito. E o Brigito é pai do Macarrão, entendeu? Gente, é loucura. A gente ri, ó, fora de piada, a gente ri pra não chorar. A gente ri pra não chorar. Exatamente, o mundo está esquizofrênico. É demais da conta, sabe? É palhaçada isso, é palhaçada. Onde Satanás leva as pessoas a ser palhaço da humanidade. Satanás leva os homens a serem palhaços da humanidade. Mas o que dessas notícias todas, depois você vai lá no meu feed, Cleide, que não dá para eu falar declarado aqui para você o que é, senão tem problema, né? Mas o meu feed tá lá. Exatamente, Satanás humilha ao extremo. Mas tem uma notícia impactante que vai mexer bastante com a gente. Presta atenção. Vocês sabem que eu fui adventista por 12 anos da minha vida, né? 11 anos, aliás, da minha vida. Vocês sabem disso, né? Então, escuta isso que eu vou falar aqui. Escuta bastante e saiba entender o que eu tô falando, hein? Saiba entender o que eu tô falando. Na igreja adventista tem uma senhora que se chama Ellen White. Ela viveu, ela não fundou a igreja adventista, presta atenção. Mas a partir do momento em que eles reuniram e Jesus não voltou, que eles chamam o dia da, como é que chama? Chama-se o dia da decepção. Que foi o dia que eles se juntaram para esperar Jesus voltar, né? Que o Guilherme Miller fez a conta lá e deu naquele ano e aquela hora, aquela coisa toda. A partir daí apareceu uma moça de 17 anos no meio deles. Presta atenção, escuta bem. No meio deles, que se chamava Ellen White. Essa moça, ela trouxe várias profecias, tá? Ela interpretou muita coisa do Apocalipse. Muita coisa que eu sei do Apocalipse através dela, tá? Muita coisa. E muita coisa que ela falou está se cumprindo. Inclusive o que aconteceu hoje. Vocês vão ficar pasmos. Então, como eu falo do Lutero, né? Todo mundo fala mal do Lutero, que o Lutero é isso, que o Lutero era aquilo, que o Lutero era contra os judeus, parará, mas que judeu Lutero era contra? Aí vem a pergunta. Será que seriam os verdadeiros ou os falsos? Entendeu? Eu estou fazendo uma pergunta, hein? Ellen White colocaram obelisco lá no túmulo dela, né? É tudo feito desse jeito. Será isso mesmo? Será que tudo que está escrito ali foi só ela que escreveu ou será que teve alguém que escreveu também? Porque o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, ela profetizou. E sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Trump assinou o decreto dominical. Presta atenção, gente, isso é sério. Trump assinou o decreto dominical. O que tem esse decreto? Deixa eu contar um negócio para vocês. Lá nos anos 1500, quando houve a peste negra na Europa, tá? Eu não lembro o nome do Papa na época, não lembro qual era. Mas esse Papa, ele decretou que todos deviam adorar a Deus no domingo. Mas ele decretou de uma forma que se não... eu também estou passada. Presta atenção. Que se não adorasse a Deus no domingo, era morto. E muita gente foi pra fornalha, pra fogueira, por causa disso. Por que ele fez isso? Para que estancasse a febre, a peste negra.
Entendeu? Ele dizia que era a falta da adoração no domingo, por isso a peste negra estava assolando daquele jeito. E hoje se sabe porque na Europa nessa época não se plantava batata. Tá entendendo? Na Europa nesta época não se plantava batata. Quando eles descobriram as Américas, eles levaram a batata daqui para lá. E foi quando houve a plantação de batata na Europa e a batata começou a dar, como é que diz? Ela começou a dar imunidade para o povo. E a peste negra foi extinta. Presta atenção. Isso é fato consumado, é fato que está aí. Mas a igreja instituiu o domingo nessa época como realmente dia de guarda, tá? Ficou muito certeiro. Tanto que nos países, aqui no Brasil, se trabalha, o mercado pode abrir no domingo, faz uns, vamos colocar 10 anos, não, acho que não chega a 10 anos, né? Que se pode abrir coisas no domingo. Antigamente, quando era criança, não abria nada no domingo, nem padaria abria no domingo. Estão entendendo? E hoje ou ontem, não sei se foi hoje ou ontem, o Trump assinou o decreto dominical. As leis que estão sendo assinadas a toque de caixa. Gente, eu tô falando porque eu escutei de gente de lá, presta atenção. Eu escutei pela Elisha Harris, que não é adventista, mas ela guarda o sábado, tá? Escutei de um pastor adventista, tá? Que eu gosto muito dele, um homem muito íntegro, muito sensato, um servo de Deus, aquele homem. E agora? Se cumpriu. Trump assinou o decreto dominical. Os adventistas nos Estados Unidos estão alucinados. Estão enlouquecidos, com medo do que pode acontecer. Porque eles sabem que o negócio vai ser feio. Entendeu? Eles sabem que o negócio vai ser feio. Muitos estão já prevendo, estão vindo embora, estão saindo dos Estados Unidos por causa disto. Muitos que entendem profecia, porque a maioria dos adventistas hoje estão debandados, mas tem aqueles que são fiéis. Graça e paz, Val. E eles estão em pânico, porque eles sabem, porque uma das coisas que os pastores da época falavam é que os americanos precisavam sair dos Estados Unidos quando isso fosse para aparecer. E o negócio apareceu de uma hora para outra. Já está assinado. São muitos e muitos e muitos decretos assinados em proporção jamais vistas. Inclusive, tem decretos assinados para o Brasil também, eu só não sei quais são. Então, presta atenção. Nós temos que entender que o mito vai voltar. Isso aí, sem sombra de dúvidas, o mito vai voltar. Agora, qual é o preço que nós, brasileiros, vamos pagar por isso? Porque ninguém faz nada de graça. Esse Trump e o Mosca não faz nada de graça. Outra coisa, né? Eu passei uma live lá no grupo para o pessoal assistir. Vocês assistiram a live do Daniel Lopes? Deixa eu até anotar aqui. Falando do Mosca, né? Vou até anotar aqui porque essa é de arrebentar. Vocês lembram que eu falei outro dia para vocês que crianças que nascem, pois é, a Leninha ouviu, né, Leninha? É de assombrar, né? É de arrepiar o cabelo da cabeça. É de arrepiar. E essas crianças, elas são, o óvulo e o espermatozoide são manipulados. Então, presta atenção. Deus deixou a forma certa de uma criança nascer. Ao relacionamento do homem e uma mulher se torna uma só carne e vem a criança, certo?
Isso foi o que Deus deixou. É assim que Deus instituiu. Do momento em que é tirado o óvulo de uma mulher, o espermatozoide do homem, e é tudo transacionado dentro de uma ampola, tá? Boa noite, Tatiana. Dentro de uma ampola, já não é a criação de Deus. Existe a mão do homem. Existe a manipulação do homem. Então, presta bastante atenção. Eu não sabia disso, fiquei sabendo hoje. Eu sei que o nome dos filhos do Mosca são tudo X, não sei quanto, X, mas não sei quanto, tudo numeral. O nome dos filhos deles são todos números. Esse homem teve um filho somente de forma natural. Presta atenção. Um filho somente foi de forma natural. Os outros filhos foram todos inseminação artificial e barrigas de aluguel. Eu já falei para vocês que ele não é um homem de verdade. Eu já falei para vocês, eu tenho certeza do que eu tô falando. Ele é um Néfilim. Presta atenção, isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Nós já estamos chegando, o pessoal tá falando, nós estamos no princípio de dores. Pelo amor de Deus, se isso aqui for princípio de dores, entendeu? Exatamente, está fazendo tudo sutilmente e rápido, para ninguém perceber. A velocidade da notícia não deixa que as pessoas se deem conta, entendeu? Você precisa ser muito ágil de cabeça para você estar antenada com tudo, senão você não consegue acompanhar. Então presta atenção. Não sei se a Leninha viu que o Daniel fala, ele lê os comentários. Não sei se a Leninha e a como é que é o nome dela? A Adriana Brown, a Andrea Brown, repararam que nos comentários ele fala o seguinte: uma pessoa comentou que ele teve 13 filhos. O primeiro passou para o outro lado por um sacrifício. E que a partir deste sacrifício, a ascensão do Mosca foi rápida. Inclusive, esses 12 filhos foram todos concebidos no mesmo tempo e nasceram todos na mesma época. Entenderam? Tem um aí agora novinho, né? Também do mesmo jeito. Tá entendendo? Ouviram, né? Então. Eu aconselho quem não ouviu, ouvir a live do Daniel Lopes hoje. Essa live dele hoje foi assim de tirar o fôlego. Presta atenção. Irmãos, nós não estamos mais lidando com seres humanos. O governo do mundo, quem está realmente governando o mundo são Néfilins. Entenderam? São Néfilins. O que falou com o trombeta? Eu não entendi. Não falou com o trombeta. Eu não me lembro agora se ele falou alguma. Ah, não, é o pequenininho que falou. Exatamente, aquele lá é o último dele. Esse foi feito à parte, mas tem 12 lá que são feitos. Inclusive, teve um comentário assim que é para imitar Jesus, os 12 apóstolos e Jesus Cristo. Então, o Mosca é tido como Jesus Cristo. Gente, é de arrepiar. É de arrepiar. Então, eu aconselho, quem puder ver a live do Daniel Lopes, veja. Porque o negócio é sério. Aquilo ali não é pessoas normais. Um é trans. Aquilo ali, eu acho que é o que é feito, como é que foi feito com uma mulher, né? Que veio da barriga da esposa, mas as outras são todos inseminação artificial, tá? E todos foram feitos no mesmo tempo, são 11 que foram feitos na mesma época, entenderam? E o primeiro consta que foi colocado num sacrifício, para que ele pudesse ter ascensão.
Você acredita, irmão, tudo isso? Acredito. A Bíblia diz. Paz de Deus, Sara. Eu acredito sim, entendeu? O Eike Batista, que mexia com petróleo, falou essa semana que o Mosca teve na casa dele atrás de dinheiro há 20 anos atrás. Eita, o Eike também tem o X. Exatamente. São todos farinha do mesmo saco. Irmãos, prestem atenção. Nós não estamos lidando com seres humanos. Aqui na América ainda tem seres humanos na frente, mas eles são, como é que diz? Peças na mão dos de lá de cima. Os de cima não são seres humanos. Inclusive o macarrão. Inclusive o macarrão não é um ser humano. Ele é um Néfilim, que é casado com o Brigito, e o Brigito é pai dele. Incrível isso, né? Incrível, incrível. Shalom, pastoração, seja bem-vinda. Então, meus irmãos, vamos ficar alertas porque Jesus está voltando. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Dias de Noé já chegaram. Você já parou para pensar que isso aconteceria? Você já parou para pensar que você veria essas aberrações todas? Você já parou para pensar nisso? E tem outro detalhe. Ontem o Trombeta assinou um documento que está incentivando as mulheres a terem bebês de proveta. Entendeu? O Trump está incentivando as mulheres a terem bebês de proveta. Por quê? Porque vão ser manipulados. Manipulados que jeito? Geneticamente. Vão ser néfilins. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês acham que Deus vai deixar isso barato desse jeito? Não, não vai. Por que a terra está tremendo em todos os cantos, em todos os lugares, saindo vapores de dentro do mar que nunca saíram? Por que você acha? O sexto selo está para se abrir. O sexto selo está para ser aberto. E ele vai ser inaugurado, creio eu que ele é inaugurado com terremoto. Eu não estou batendo martelo. Entendeu? Não estou batendo martelo. Mas eu, na minha visão, não tive visão também. Eu estou falando lendo a palavra e sabendo que a gente sabe. Que Deus vai dar um último chacoalhar na humanidade através de um grande terremoto, mas não nas proporções que será no final, não. Um terremoto que vai afundar muita coisa, mas vai sobrar muita coisa também. Deus vai chacoalhar a terra para quê? Para chamar os últimos remanescentes. Entendeu? Vai ser pouca gente? Vai ser pouca gente, porque o Espírito Santo já está saindo da terra. Nós já estamos vendo isso aí, entendeu? Nós já estamos enxergando. Shalom, Luciana. Nós já estamos enxergando, entendendo como o Espírito Santo está saindo da terra. E exatamente a porta da graça está se fechando. A porta da salvação está se fechando. Irmãos, tem horas que eu olho, eu sei que o pré-tribulacionismo, eu sei que já, se fosse para ser, já tinha sido. Mas vamos convir uma coisa que eles falam, que eu concordo. Quando tudo começar, muita gente acredito que vai se arrepender. Eu não digo que vai ser salva pelo seu sangue. Boa noite, Alexandre. Não, mas eles vão pagar caro para poder ter a salvação. Eles vão ter que provar que eles merecem a salvação. Eles vão ter que sacrificar suas vidas por amor a Cristo de uma forma, entendeu? De uma forma assim, terrível. Eu não sei explicar para vocês o que eu vejo, tá? Isso tá no pré-tribulacionismo, né? E é como eu digo, o pré-tribulacionismo ele não é uma coisa que ele já, se fosse, já teria sido.
Mas uma coisa eles dizem que eu tô achando, presta atenção, hein? Eu tô achando, não tô batendo martelo, que as pessoas que se quiserem se arrepender, elas vão passar um mal bocado tremendo. Elas vão ser ajudadas com uma pequena força, entendeu? Mas elas vão ter que, como é que eu posso dizer assim, confirmar com as suas vidas que elas querem realmente Jesus. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara no que eu tô querendo dizer. Não sei se eu tô conseguindo, mas eu vou fechar até a boca aqui para não dar problema, né? Para não dizer a Ruth é herege, né? Não é isso, eu já tô pensando alto, entendeu? Já tô começando a pensar alto. Mas é uma coisa a se pensar. Como hoje o caso da Ellen White. Como o caso hoje da Ellen White. Eu fiquei, olha que eu vi aquilo. Eu ouvi primeiro de um pastor adventista. Eu falei, isso é conversa fiada, não é possível, não é possível. Aí, de repente, eu fecho o vídeo dele e aparece o da Elisha Harris. O da Elisha Harris confirmando o que ele tinha visto, o que ele tinha falado. E aí eu vi no Instagram a notícia que ele assinou o decreto dominical. E agora o Chiquinho que está internado, será que ele está correndo do trombeta? Será? Será que ele está correndo trombeta para não? Porque a Janja foi lá, né? A Jezabel brasileira foi lá buscar. Ou buscar, né? Diz que ela foi buscar. Mas parece que o trombeta já pegou o dinheiro do Brasil que estava lá, pegou tudo, né? Que estava lá. Que os maiores depositantes de dinheiro no Banco Ambrosiano da cidade das Sete Colinas são os esquerdistas daqui, né? E parece que ela não conseguiu o dinheiro que estava lá. E agora ela deu tanta sorte para ele que ele foi parar no hospital, né? Já deram extremunção, mas agora à noite o trombeta assinou o decreto dominical. E agora à noite tá a notícia que ele vai renunciar, né? Vai renunciar. Por quê? Será que ele vai pagar os crimes que ele fez com a Rainha Elizabeth lá atrás? Mais de 3.000 crianças, né? Em rituais satânicos, assassinadas por ele, né? Coisa tremenda. Tá na corte de Haia isso. Tanto que virou papa, e isso, o Chiquinho. Virou papa, né? O Chiquinho virou Chiquinho, porque o Obama colocou ele lá para não ser preso e não delatarem a rainha, que já tá na cidade do pé junto, né? Porque ele e a rainha faziam isso, entendeu? Eles também bloquearam tudo, bloquearam toda a fortuna do cara. O negócio tá fervendo, gente. Vou dizer para vocês vão ver cabeças rolarem aí, viu? Pode aguardar que cabeças vão rolar. Mas e nós? Onde ficamos em tudo isso? Nós somos os pobres mortais, né? Para o mundo, mas somos filhos e estamos nos preparando para ser reis e sacerdotes com Cristo. Que lindo, né? Nós, os pobres mortais, que ninguém dá valor nesse mundo, estamos nos preparando para ser rei e sacerdote com Cristo. Então, quando eu vejo essas notícias aqui, eu falo, ora vem, Senhor Jesus, está chegando o momento do Senhor chegar. Está chegando o momento, então eu vou me alegrar. Eu não vou chorar, eu vou me alegrar e pedir para o Pai me dar inteligência espiritual, inteligência emocional, estratégia de sobrevivência até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos estrangeiros em terra estranha. O nosso lar não é aqui. Nós estamos passando por aqui num período caótico. A nossa pátria está no céu.
Então vamos aguardar, né? Aquele corinho que diz, né? O caminho é longo e mau e nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. No deserto avançamos mais e mais, sua proteção estará ainda longe Canaã. Entendeu? Irmã, desculpa a pergunta, mas o que aconteceu com Ellen White? Não, Ellen White é uma profetisa da Igreja Adventista, né? Ela é uma profetisa. E tem muita coisa no entorno dela, né? Mas ela deixou um livro muito bom que chama O Grande Conflito. Eu li esse livro inteiro, são 880 páginas, ou mais, se não me engano. Eu li inteiro. O que a maioria das coisas que eu tenho conhecimento eu aprendi nesse livro, tá? E hoje ela fala sobre o decreto dominical, que quando decretasse o decreto dominical, a volta de Jesus estaria a um passo. E hoje, e ninguém, nem eu acreditava que ia acontecer isso, nem eu acreditava. Pastor, mas fica esperto, hein? Presta atenção. É que o povo usa dela, né? Aí nós temos que ver, né? Por isso que eu tô falando. Vamos tomar cuidado para falar. Quando foi hoje, ou ontem, o trombeta assinou o decreto dominical. Não, vai ser no início agora é para os Estados Unidos, mas vai ser para o mundo todo. Vai ser para o mundo inteiro. Não se esqueçam que eles estão fazendo, entendeu? Não, para o mundo inteiro, ela profetizou para o mundo todo. Não se esqueçam, presta atenção. E ela diz que a grande Babilônia é os Estados Unidos e Roma, né? Os dois estão ligados, né? Não se esqueçam, entendeu? Em Daniel fala isso que é a Bíblia. Não entendi, pastor, o que o senhor quis dizer. Não se esqueçam o seguinte. Os tempos e as leis iam ser mudaram, mas ela fala especificamente o decreto dominical. E esse decreto foi assinado ontem, entendeu? Decreto foi assinado ontem. Agora, o que nós temos que prestar atenção, o decreto dominical é o seguinte, vai ter um dia de guarda. Se você não guardar, você é preso. Entendeu? Se você não ficar parada no domingo e fazer o que eles quiserem no domingo, você será presa. Tá entendendo? É isso daí. Então, como falam mal de Lutero, né? Que Lutero era contra os judeus, aquela coisa toda, né? E se não tivesse existido Lutero, nós não estaríamos aqui, né? Então, como falam de Lutero, de quem Lutero estava falando? Que tipo de judeus Lutero estava falando? Será que Lutero não estava falando dos que não são judeus? São a sinagoga de Satanás? Será que ele estava falando dos verdadeiros judeus? Aí é que fica a pergunta, tá entendendo? Como se faz com Lutero, a gente faz com a Ellen White. Até que ponto, realmente, não escreveram muita coisa colocando o nome dela no meio. Agora, como eu disse, eu li o grande conflito dela é de estarrecer o coco da cabeça. Pode ir chorando, porque o mito vai subir. Exatamente. Ele vai subir, vai subir. Agora, prepare-se para o preço que a nação vai pagar por causa disso. Prepare-se, tá? Mas é isso aí, irmãos. Enquanto a gente tá vendo tudo isso, entendeu? Tarela e Jesus. Não, pastor, presta atenção no que eu tô falando. Eu tô falando da pessoa dela, eu não tô falando da igreja que fizeram em cima dela. É isso que eu tô falando. A igreja que fizeram em cima dela é uma coisa, a pessoa dela é outra. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. O que fizeram sobre ela, tá? É outro departamento. Né? Porque é muito fácil a gente usar o nome de uma pessoa que já morreu e fazer um monte de coisa. Inventar que ela escreveu isso, ela não tá aqui para se defender, né? Então é fácil fazer isso, entendeu? As mentes malignas, né? Então, como hoje se cumpriu uma profecia dela, e ela dá o nome, decreto dominical. Boa noite, Daniele. Ela dá o nome, decreto dominical. E tá aí, tá feita, a profecia está feita. Está cumprida. Então,
Fecho minha boca. Como eu fecho a minha boca quando falam de Lutero? Entendeu? Quando falo de Lutero. Como é que diz? Fazem dela uma deusa. Tanto é que chamava ela de Nossa Senhora White, né? Na igreja chamava Nossa Senhora White. Mas será que foi ela que fez isso? Não. Ela não tá aí para defender. Será que foi ela que fez tudo o que dizem que ela fez? Não, não sei. Ela não tá aí. Então deixa nas mãos de Deus. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. O que está escrito no grande conflito está cumprindo. Isso não tem nem que ver. Tudo que ela escreveu no grande conflito está cumprindo. Exatamente. Por isso devemos amar a Deus em todo primeiro lugar. Entendeu? Eu conheci o pastor me disse, irmã Ruth, a senhora acredita em Ellen White? Eu falei, olha, algumas coisas sim, outras não. Por que em outras não? Porque tem alguns lugares que tem uns negócios que não dá. Mas aí eu fico pensando, o povo manipula as coisas. Será que não manipularam também a fala dela? Entendeu? Porque o livro que está na íntegra, que é o Grande Conflito, peguem, se vocês acharem o Grande Conflito, peguem ele das revisão do começo do século XX. Exatamente, para sua história confusa. Presta atenção numa coisa. Se vocês quiserem ler o Grande Conflito, peguem o de 800 e poucas páginas, mas peguem como é que chama? Como é que fala, gente, quando é a época que ele é feito, que ele é revisado em 1930 para trás. Se vai no sebo, procura no sebo que deve ter Grande Conflito. Eu também fico com a Bíblia, mas lá, o senhor já leu o Grande Conflito? O senhor já leu, pastor, o Grande Conflito? Eu já li 2 vezes. O Grande Conflito é um livro de história, aonde ela vai narrando os acontecimentos. Por exemplo, tem um acontecimento lá que eu não concordo com ela, mas é um negócio interessante. Na noite de São Bartolomeu, o senhor tem, né? Na noite de São Bartolomeu, certo? Eles mataram os huguenotes na França, certo? Tá escrito lá. Ela conta a história disso aí. Eles mataram os huguenotes lá. Aí ela diz que as 2 testemunhas foram mortas ali, porque eles colocaram as Bíblias na praça pública e queimaram as Bíblias. Eu não concordo com isso, essa visão eu não concordo. Mas se o senhor observar, não deixa de ter uma certa, né? Não deixa de ter uma certa, entendeu? Uma certa, como é que fala? Uma certa, como é que eu posso dizer assim? Não é certeza, mas não deixa de ser igual. Entendeu? Na história da igreja tem isso sobre os huguenotes. Eles foram, como é que diz? Eles foram mortos, né? Ou diz que as ruas de Paris jorrava o sangue dos huguenotes, né? Na Itália foram os valdenses, foi coisa horrorosa. Ela conta tudo isso no livro, ela relata. Então eu não concordo com ela com isso, não concordo, porque as 2 testemunhas elas são literais e elas vão aparecer agora no fim. Agora presta atenção, que nem ela fala, ela não aceita o milênio, o milênio está na Bíblia. Tá entendendo? Então tem coisas que a visão dela é uma, como o pré-tribulacionismo, como totalmente pós-tribulacionismo. Tem coisas que aceitam, tem coisas que não. Entendeu? Agora, não chega a ser, não é uma heresia, né? Até aí não. Agora, é o que eu digo. Ela não tá aqui para se defender. Então, exatamente, o pastor, como é que é o nome dele? Aquele sul-africano, né? Eu escuto muito ele, gosto muito dele. Aprendi tudo que eu sei sobre maçonaria, eu aprendi com ele. Entendeu? Ele não é pastor, né? Ele não é pastor, ele é, como é que chama? Eu digo e acredito que já estamos vivendo o milênio. Eu acho que não. O milênio vai começar depois da vinda de Jesus. Na minha visão não, no que a Bíblia está dizendo é isso. Entendeu? Agora, para ela não existia milênio. Ele e o filho. Aquele rapaz não é filho dele. Como é que é o nome dele, gente? Ai, meu pai. Eu escuto tanto ele.
Eu gosto de escutar ele em espanhol, porque eles traduzem com mais facilidade. Ele teve no Brasil agora, esses tempos agora. Ele é professor da Andrews, na África do Sul. Fala Professor, não é? Fala Professor, não é desse programa? É o Fala Professor, não lembro agora, mas a gente vai ver. Bom, mas o que nós temos que fazer, né, para esperar a volta de Jesus, que está muito próxima? Mas não é filho dele, tá? Aquele rapaz não é filho dele. O rapaz é pastor, mas ele não, ele é professor. Tanto que ele é perseguido pela igreja adventista, tá? Ele é perseguido pela igreja. É uma coisa horrorosa. O coitado é perseguido daqui para ali. Não é em todo lugar que aceitam ele. Porque ele fala contra, né? Ele fala sobre a maçonaria, entendeu? E ele fala dos maçons da igreja. Entendeu? Ele fala do que a igreja está fazendo. Tem muita gente. Eu fui adventista por 11 anos da minha vida. E eu conheço gente muito sincera lá dentro. Tem os pastores que são terríveis, tem. Mas eu conheço muita gente sincera. Muita gente sincera. Sincera mesmo. Então, meus irmãos, a gente tem que ficar alerta. Alerta. Mas vamos lá. O que nós temos que fazer para a nossa vida estar... Lá é... Tanto que eu perdi meu filho lá, né? Eu perdi meu filho lá. Entendeu? Como a Assembleia de Deus também tá, né? Essas igrejas todas estão corrompidas, todas, sem tirar uma e nem pôr. Todas estão corrompidas. O Augusto Nicodemos quis fazer uma limpa na igreja dele, não conseguiu. Foi mandado para os Estados Unidos, entendeu? Tem muita gente, tem irmãos ali maravilhosos, de uma sinceridade, pastores. Eu tenho um pastor que eu sigo que é uma bênção. Ele é uma benção, ele tem isso, Walter Veit, isso mesmo, é o Walter Veit. É esse mesmo, obrigada, Beth. É o professor Walter Veit, Ele esteve aqui no Brasil esses tempos agora, entendeu? A coisa tá sem exceção. Mas tem os verdadeiros, entendeu? No meio do lobo tem as ovelhas. Então nós temos que ficar alertas. Pra gente tomar cuidado. A gente tem que alertar sim, mas sempre falando, no meio dos lobos tem as ovelhas. E pedir a Deus que Deus tire as ovelhas de lá urgente, antes que elas possam virar lobo ou possa ser comida de lobo. Entenderam? Mas é isso aí, irmãos. Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Nosso estudo, nós estamos falando sobre as batalhas vencidas pelo poder da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os filisteus vencendo os israelitas. Entendeu? Vamos falar sobre os filisteus vencendo os israelitas. Irmãos, eu digo para vocês, hoje foi um dia que eu chorei bastante, sabe? Chorei assim, meu coração se angustiou muito. Eu vi, tá uma bagunça. Vocês viram também a bola de neve, que jeito que tá? É uma coisa, gente, absurda. Sendo ameaçada, dá até desespero. Mas vamos lá, vamos para a palavra, né? Vamos para a palavra. Irmãos, prestem atenção. Tem muitos irmãos nossos que estão se perdendo por causa do vil metal. Presta bastante atenção. Tem muitos irmãos nossos que vão perder a sua salvação por causa de vil metal. Exatamente. Tudo pelo dinheiro. Tem irmãos nossos chamados por Deus para a pregação da palavra dos últimos dias, mas vão perder muito por causa do vil metal. Porque os seus olhos não estão inteiramente em Cristo, mas estão neste mundo. Não acreditam naquilo que Deus está mostrando. Não estão acreditando que Jesus está às portas. E que o vil metal que pegar aqui com falsidade, com intrigas, fazendo o que não é para ser feito, vai fazer que o peso desse vil metal os deixe nessa terra. Hoje eu tô clamando. Hoje eu passei o dia inteiro clamor intenso por causa disso. Davi disse que chorou, né?
Davi diz que chorou muito antes da criança morrer, né? Ele chorou, ele se esgoelou. Não estou falando que eu sou Davi, não. Mas eu lembrei muito de Davi. Então, até que haja fôlego, eu vou pedir, clamar ao Senhor, né? Por algumas pessoas que estão trocando a sua salvação por intrigas, estão trocando a sua salvação por sentimentos facciosos, por inveja, estão trocando a sua salvação para ter míseros vis metais, para ter mísero dinheiro. Infelizmente, eu fico triste, eu estou hoje pensativa quanto a isso. Mas eu quero aqui trazer a gente conversar. Eu vou começar em 1 Samuel 3, versículo 15. Vocês lembram que Samuel, né? Ana levou Samuel para o templo, né? E Samuel estava vivendo agora exatamente rebelião, espírito de feitiçaria. Exatamente isso. Enquanto tiver vida, eu vou orar, né? Quando eu ver que não dá mais jeito, eu paro de orar de uma vez. Vou fazer que nem Davi, entendeu? Então, preste atenção. Aqui em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 15, Samuel tinha tido uma revelação de Deus. Lembra que Samuel ele escutou Samuel, e ele correu em Eli e perguntou, Senhor, o que você quer? Ele falou, eu não te chamei, eu não sei, não falei com você, vai dormir. Segunda vez, voltou lá em Eli, paz, Larissa, voltou lá em Eli outra vez. Ele falou, não, eu não te chamei. Quando foi na terceira vez, Eli já ligou o radar. Ele falou, olha, quando você ouvir te chamar de novo, você fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ali, Eli percebeu que o lugar dele já tinha sido tomado. Porque Eli era o sumo sacerdote. Eli é que tomava conta. Mas agora entrou esse menino que foi santificado pela mãe no ventre. Esse menino, essa criança que foi dedicada ao Senhor como nazireu de Deus. Certo? E ele começou a ver que alguma coisa estava mudando, que os ares estavam mudando. Então eu quero ler do 15 para frente, diz assim. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar aqui a visão a Eli. Então Eli chamou a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele disse, eis-me aqui. E ele disse, que palavra é que te falou? Ele sabia que Deus tinha falado com ele. Ele sabia que tinha recado para ele. Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então ele colocou Samuel na parede. Eu acredito que Samuel deve ter ficado vermelhinho, tadinho. De ter que relatar todo aquilo que Deus ia fazer contra a família de Eli. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Eli falou. Ele sabia que ele tinha pecado. Ele sabia que ele não tinha criado os filhos dele como devia ter criado. O que Ofni e Finéias faziam? Eles usavam da carne. A carne estava sendo colocada para Deus, ele ia lá e colocava o garfo e tirava a carne, para eles comerem. Na hora do sacrifício, eles não tinham pudor, eles não tinham respeito, eles não temiam a Deus. Eles achavam que o que era de Deus e deles era tudo a mesma bagunça, era tudo a mesma coisa. Eles tomavam vinho, eles se embriagavam, eles prostituíam dentro da casa, dentro do tabernáculo de Deus. E Deus já estava por aqui com eles. E com Eli, porque nós somos pais. E nós temos que falar. Nós somos pais e nós temos que orientar. Nós temos que falar.
Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E ele disse: é o Senhor, faça o que bem parecer a seus olhos. E crescia Samuel, olha isso, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Então quer dizer, tudo se cumpriu. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Você escutou isso? Desde Dan até Berseba, conheceram que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Agora vamos entrar no capítulo 4. Agora que vem a guerra. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Tá escutando? Abraço para você também, Aline. Seja bem-vinda, minha irmã. 4.000 homens foram feridos do povo de Israel. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Então eles achavam que a arca do Senhor era o ponto-chave para ganhar a batalha. Eles esqueceram que a obediência aos mandamentos do Senhor é que é o ponto-chave para se ganhar batalhas. A obediência aos mandamentos do Pai não nos deixa errar. A obediência ao que está escrito na palavra não faz laços para nos pegar. Quando você sai da palavra, que você começa a agir de acordo com o seu fígado, presta atenção. Essa palavra, né? Esse termo é um termo bem antigo. Você não começa nem a agir com a cabeça, você age com o fígado. Você começa a sair daquilo que Deus manda. Você começa a dizer para Deus: eu confio naquilo que eu quero. Eu confio naquilo que eu acho que é para mim. Né? Porque muitas vezes, meus irmãos, Deus vê o premeditar do coração do homem. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem pessoas que elas premeditam determinadas coisas. E aí elas querem que Deus confirme para elas outras coisas para que elas possam avançar no ideal delas. E Deus se cala. Por que Deus se cala? Deus quer ver até onde essa pessoa vai. Entendeu? Deus quer ver até onde essa pessoa vai, até onde a carne dessa pessoa ela está totalmente tomada pelo seu desejo de vingança, pelo seu desejo de ver o outro para baixo. Então o Senhor se cala e a pessoa acha que esse calar de Deus é Deus aprovando que ela parta para cima do outro. Aí é que é o perigo. Aí mora o perigo. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Presta atenção, ó. Eles eram que substituíam Eli. Eles eram levitas. Eles faziam o serviço de Deus. E eles estavam com a arca.
pecadores estavam com a arca. Mas eu não estou falando que eles eram pecadores, que nem a gente peca e pede perdão. Não, eles eram pecadores contumazes. Eles eram pecadores que para eles já não tinha mais dizer isso é pecado, isso é certo, isso é errado. Não, para eles era tudo a mesma coisa. Para eles faziam o que dava na telha deles. A arca para eles era a mesma coisa que nada. Eles não tinham, como é que diz, compromisso com nada. Eles tinham compromisso com o ventre deles. Tá entendendo? Eles tinham compromisso com o ventre. Era isso que eles tinham compromisso. E Eli se calava, eles não falavam nada. Mas eles estavam lá no meio do povo, como homens santos, carregando a arca. E sucedeu que, vinda a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou grande júbilo, até que a terra estremeceu. Até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. Os filisteus sabiam. Eu vou dizer para você, os filisteus tinham mais medo do Deus de Israel do que o próprio povo de Israel, do que Ofni, Finéias e Eli junto. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. Israel foi ferido com arca e tudo. Fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Já tinha caído 4.000. Agora piorou a situação. 30.000 homens caíram diante dos filisteus, com a arca presente. Você tá vendo, meu irmão? Não adianta você estar com a Bíblia debaixo do teu braço, fazendo o que não é para fazer. Não adianta você estar com a Bíblia debaixo do teu braço e você não crê que Deus pode prover a tua vida. Não adianta você estar com a Bíblia debaixo do teu braço e não crer que Jesus está voltando e você não pode pecar. Não adianta você pregar a palavra e fazer ao contrário do que está escrito. O adversário vai te pegar. E vou te dizer uma coisa. Que Deus tenha misericórdia e livre do mal. Que Deus tenha misericórdia, ainda haja tempo de reconciliação. É só isso. Que haja tempo de reconciliação. E foi tomada a arca de Deus. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Sabe por que Deus deixou isso? Porque os filisteus temiam mais a Deus nesse momento do que o próprio povo de Deus. Deus mostrou para Israel. É o que Deus vai fazer com muito crente que não está dando valor a Deus. Muito crente que não está dando valor a Deus. Não está dando valor na palavra de Deus. Prega para os outros, não acredita no que prega. Não vive o que prega. Presta atenção, meu irmão. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela
A arca de Deus. Eli não estava temendo pelos filhos, ele estava temendo pela arca. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Exatamente, eles estavam crentes na arca e não no Deus da arca. Exatamente isso. E ali, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Estava com catarata, né? E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-lhe o pescoço. E morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel 40 anos. Não foram poucos anos. 40 anos julgando a Israel. Pois é, meu irmão. A arca não é sinal de salvação. O Deus da arca, sim. Você ler a Bíblia, você pregar a Bíblia, também não é sinal de salvação para a tua vida, não. Você acha que o que eu estou fazendo aqui é salvação para mim? Não. Eu estou fazendo aqui o que Deus está mandando. Se eu não tiver uma vida na presença de Deus, uma vida reta, observando os princípios que eu estou comentando aqui com vocês, eu vou perecer. Eu vou para o inferno. Exatamente, dá a entender que ele sempre estava, porque Ana ele estava sentado, né? Sempre estava sentado ou deitado, né? Então preste atenção, irmãos. Eu posso pregar a palavra. Eu posso pregar, nossa. A gente prega com facilidade. Se eu não viver o que eu prego, eu vou para o inferno. E é isso que eu estou lutando para não fazer. A cada hora que eu leio aqui, eu fico atônita. Sabe por quê? Porque quando eu estou lendo sozinha, eu e Deus aqui, né? Eu estou aqui sozinha lendo, é uma sensação. Mas quando eu leio com vocês, parece que abre mais a situação. Sabe? Aí eu vejo mais ainda o peso de tudo que eu estou lendo, e eu fico olhando para mim, eu olho: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Me ajuda, Pai, a poder estar diante de Ti, ouvindo, porque eu também estou ouvindo essa palavra, e a abertura que está me dando quando eu leio junto com os meus irmãos é muito maior do que eu tenho sozinha. E eu te peço, não me deixa perecer. Me faz, Senhor, digna de entrar no Teu reino. Me ajuda, Pai, ao que eu estou falando, eu também cumprir. Então, meu irmão, tá aqui perto de vocês, não é sinônimo de vida eterna para mim, não. Não é não. Shalom, Patrícia. Eu vou te dizer, é muito mais. O pastor pode falar aí, porque o pastor também prega na igreja dele. A responsabilidade é muito maior. Então, eu procuro, entendeu? Exatamente. Somos os primeiros a receber a orientação e a disciplina. Então a gente procura estar diante do Senhor, em oração, vigiando, vendo o que sai da boca, sabe? Vendo que, será que eu estou fazendo certo? Será que é a palavra de Deus? Então a gente procura estar diante da palavra o tempo inteiro, para a gente não errar. E estando sua nora, versículo 19, mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram,
encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Olha isso, gente. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. A situação era tão grave, a situação era tão tremenda que essa moça deu à luz e ela foi sucumbindo, ela foi indo embora. E ela não fez caso nem do filho. Mas chamou o menino de quê? De Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Ela sabia. A mulher de Finéia sabia. Ela sabia que o culpado de ter acontecido aquilo foi a vida do sogro, a vida do marido e do cunhado. Uma família perversa, praticando iniquidade com a palavra de Deus debaixo do braço. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Meu irmão, não deixa a glória de Deus sair da tua vida, não. Não deixa a glória de Deus sair da tua vida, não. Tem muita gente que foi chamada para ser trombeta. Tem muita gente que foi chamada para ser pregadores dos últimos dias desse mundo, mas está trocando a sua vida espiritual por um punhadinho de dinheiro. Está trocando a sua vida com Deus. Trocando a sua vida com Deus por causa de míseros tostões. Levando irmãos para lugares onde não deveria levar. Porque tem sentimentos. Meu irmão, nós não temos sentimento. Nós não temos razão. E nós não precisamos fazer juízo na vida de ninguém. Nós não precisamos, porque Deus é o justo juiz. É Ele que faz justiça. Por acaso, me responde, por acaso, Deus não vai fazer justiça na tua vida, não? Para você estar fazendo essa prática? Por acaso Deus não vai fazer justiça com a tua vida também? Pois é, irmão. Tem que ficar alerta. Entendeu? Exatamente. Os mais básicos pecados. Exatamente. A Patrícia colocou aqui. Como muitos hoje em dia, palavra na boca e debaixo do braço e fazendo tudo errado, os mais básicos pecados. Exatamente, pastor. Frieza espiritual. Os dias são de viver. Frieza espiritual, escuridão e ocultismo. Então, meu irmão, eu vou te dar um conselho. Eu não sei se você vai ouvir, se você está aqui ou se você não está. Mas o que você intentou fazer, não faça. Não faça. Porque você foi chamado para a pregação dos últimos dias desse mundo. Mas pode ser transferido para outro. Porque a alma do Senhor não tem prazer naquilo que você está fazendo. Não tem. A palavra de Deus é clara. É muito clara. Ah, mas eu fui aconselhada. É? Você aceitou o conselho de quem? Aceitou o conselho de alguém que vive lutando pelas coisas da vida? Você tem que aceitar o conselho do que está escrito. Exatamente, obedecer é melhor que o sacrificar. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então fica alerta. Fica aqui hoje o alerta. Não saia das 4 linhas da palavra do Senhor. Quando você pode falar assim, mas irmã, por que você está falando 4 linhas? 4 linhas da palavra do Senhor é aquilo que o Senhor deixou para nós. Não sai desse quadrado. Fica no quadrado, porque neste quadrado o Senhor vai abençoar a tua vida. Neste quadrado o pão não vai faltar para a tua família. Neste quadrado a bênção de Deus não vai faltar sobre ti. Neste quadrado aqui, você confiando no Senhor, o Senhor te dará a alegria da salvação.
neste quadrado, o Senhor te levará para a vida eterna. Mas você está achando que esses míseros tostões vão te trazer alegria? Não vão. Vão te trazer, sabe o que? É confusão. Vão te trazer amargura na tua alma. E queira Deus que você saia inteira de tudo isso. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos cubra debaixo do teu sangue, porque todos nós somos, pecadores. Nenhum de nós é inocente de nada, tá? Todos nós temos problemas seríssimos. Presta atenção. E todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. A única coisa que às vezes diferencia é que uns têm visão e outros deixam que a visão vá embora, né? Aí complica a situação. Mas vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho Jesus Cristo, nós estamos diante da tua presença, Senhor, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Pai, pelas tuas infinitas misericórdias, pelo teu grande amor pela nossa vida, pelo teu, Senhor, pelo teu cuidado com cada alma, como se nós fôssemos filhos únicos. Nem parece que nós somos tantos, parece que nós somos únicos. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor deixou registrado na tua palavra tudo que nós precisamos saber. Tudo que nós precisamos seguir, os conselhos. Nós estamos vendo aqui situações que se repetem nas nossas vidas. Estamos vendo os estragos e os acertos. E o teu Espírito Santo vem falar conosco e dizer o que nós devemos fazer para não errar. Principalmente nesse momento em que as trevas estão tomando forma, estão tomando corpo. As trevas no mundo espiritual já estão quase que palpáveis. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo, guarda o teu remanescente. Eu quero te pedir, Pai, pelas vidas aqui representadas nesse caderno. Senhor, tem a Carol Kozen, que a tua mão esteja sobre a vida dela, a Joelisa, Pai, a Maris, a Vânia Lúcia. Eu não as conheço tão bem assim, né? Mas o Senhor sabe do que cada uma precisa, da Tatiana Moutinho, da Tati Banzi, da Leninha, do Charles, da Vanilda, dos amigos que a Vanilda pediu para a gente orar, que eu não lembro o nome, né? Mas o Senhor sabe, da Crica Artes, da Beth Borba, da Irene Lara, da Cleidiane e da sua família, da Margarida, acho que sua mãe, da Tássia, da Tassiana Donato e dos seus filhos, da Poliana, da sua visão, Pai. Guarda a visão da Poliana, abençoa a visão dela, Pai, ela precisa tanto, Senhor. Doutor Ivane e a sua família, Pai, abençoa ele, em nome de Jesus. Da Josi, da Bruna Soares, Senhor. Te peço, Senhor, pela vida da Sara, pela Aline Cristo, a Aline Gupta, da Valmira, Pai, da sua família. Guarda o seu marido, seus filhos, Pai. Guarda naquele lugar tão terrível que ela mora, Senhor. Aquele lugar que é o centro do Brasil. Aquilo está fervendo de demônio naquele lugar, Senhor. Tem misericórdia. Da Viviane Peixoto, do João Vitor, Senhor. Põe a tua salvação na casa dela, Senhor. Em nome de Jesus. Dá sonhos para o João Vitor, Pai. Em nome de Jesus. Peço pela Jaque, pelas crianças, seu esposo, sua família, seus bolos, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Aline Franciele, da Rosimeire, sua mãe, que a tua mão esteja sobre elas. Te peço pela Mônica, sua família, sua mãe, lá no Rio Grande do Sul. Abençoa, Senhor, aonde ela pisa. Abençoa, Senhor, aonde ela esgraveta lá pelo meio. Faz prosperar o que tem de necessidade. Pela Estela, lá em Rondônia, pela Dani Cristina Fonseca, que precisa da tua direção, pela Fernanda Garrido, pela Rudinéia Botelho, pela Celeste. Pai, eu te peço pela Marta Valéria, pela Larissa, com seus meninos, seu esposo lá em Goiás. Te peço pela Rose, pela Isabel, pela Dani e família, pela Eriedna, pelo Daniel, pelos meninos, que a tua mão esteja sobre essa família, trazendo salvação para dentro do lar. Te peço também, Senhor, pela Patrícia Venâncio, pela Fatinha,
pela Suzana, o seu menino, o Denildo, o pastor Luiz que está aí. Abençoa o ministério do pastor Luiz, que cada dia ele prospere mais ao levar a tua palavra, Pai. A Fernanda Bamin, Senhor, ajuda ela, guarda ela onde ela está, com seus filhos, seu esposo. Pela Cleide, pelo Alberto, Pai, dá um chacoalhão no Alberto, firma ele na tua palavra, faz ele abrir bem os olhos para o que está acontecendo. Peço pela Mari, pelo Antônio, que as decisões sejam acertadas, que saia do erro. Da Andréia Brown, da Andréia Medeiros, da Andréia Coelho, guarda elas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, prepara o caminho para as tuas filhas, prepara o caminho que elas têm que ir. Te peço pela Joelma, pela Arlinda. Senhor, eu te peço, Senhor, pela Paula e pelo Pedro lá em Portugal, pela Clara, pela sua família lá na França, pelo pastor Vitor, da pastoração lá na Inglaterra, o Alexandre, a Simone e seus filhos, Pai, que a tua mão esteja sobre eles. Pela Luciana, a sua família, as meninas lá na Inglaterra, protege ela, Pai. Não deixa ela estar no prédio dela no momento em que aquele prédio acontecer qualquer coisa lá em São Paulo. Tira ela de lá antes, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Te peço pelo Juliano, pela Meire, pelos meninos, que a tua bênção, a tua mão de poder esteja sobre eles, guardando, protegendo, livrando de todo mal, que a casa deles fique invisível para todo e qualquer tipo de evento climático, evento espiritual, todo e qualquer tipo de evento. Te peço pela Aline, pela sua mãe, a Osimira, Pai, alivia a situação da tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Dá paz para ela, para que ela fique tranquila, para que ela possa, Senhor, passar os dias dela assim, sentindo leves sensações de paz, sensações de alívio naquela situação tão terrível. Te peço pela Berenice, Pai, em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre a vida dela, da sua família que está enlutada. Te peço também pelo nosso irmão Javier Palacios, que ainda está internado, mas sabemos que ele está bem. Te peço, Senhor, que aquele homem se levante como trombeta. E peço também, Pai, pela vida da Irivanes, que está aqui, chegando aqui, que a tua mão esteja sobre a vida dela, em nome de Jesus. E te peço pela minha família, pelas minhas filhas, pelo meu genro e pelo meu filho, aonde quer que esteja. Que se ainda resta alguma coisa para ele, se ele não pecou contra o Espírito Santo de Deus, que a tua mão de poder vá sobre ele, porque ele nasceu de uma serva tua. Ele nasceu de uma revelação. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, salva, se ainda tiver salvação para ele. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos o teu nome, te agradecemos por tudo. Tu és Senhor dos senhores, Rei de reis. E nós estamos, Pai, ansiosos, esperando a volta do teu Filho. Ajuda-nos a permanecer firmes, inabaláveis. Inabaláveis. Te agradeço, Pai, te louvo, no nome de Jesus de Nazaré, que vive e reina não só por hoje, mas para toda a eternidade. E o mais gostoso de tudo é que, se formos firmes e fiéis, nós reinaremos com ele para a eternidade. E aonde ele estiver, nós vamos estar também. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Vocês precisam ser fortes. Vocês precisam buscar a face do Senhor. Vocês precisam estar inabaláveis para a vinda de Jesus. O mundo vai chacoalhar. Escuta isso que eu estou falando. O mundo vai sacudir. Eu estou falando literalmente. O mundo vai sacudir. E você tem que ser trombeta. Se prepare.
esteja com a tua vida em ordem, esteja com os teus dias na presença do Pai, estejam irrepreensíveis dentro da palavra, para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Entendeu? O Senhor tenha misericórdia de todos nós. E a hora que tudo acontecer, você possa ser luz em meio às trevas. É luz mesmo. Luz em meio às trevas. E você possa salgar a vida de muita gente que vai precisar. Por isso, mergulha na leitura da palavra. Mergulha na leitura da palavra. Mergulha na oração. Porque não vai demorar e a terra vai sacudir. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.